Oi, meu nome é Pietro. Eu vim falar sobre o livro Fahrenheit 451, que foi escrito pelo Ray Bradbury, que foi publicado em 1953, se eu não me engano. E o título do livro faz uma referência à temperatura da queima do papel, que é justamente 451 graus Fahrenheit. Agora, começando o livro, né? O protagonista é o Guy Montag. Ele é um bombeiro, só que os bombeiros desse universo não são que nem os bombeiros de hoje em dia. Os bombeiros de lá, eles queimam papel, livro de literatura, porque meio que o governo acredita que os livros causam conflito e infelicidade, né? O Guy, ele vive a sua vida de forma monótona e automática até conhecer a Clarice, que é uma jovem reflexiva e pensativa, curiosa, que faz ele questionar a sua própria vida, o sentido dela e sua rotina, né? E um pouco tempo depois, a Clarice desaparece misteriosamente e faz com que o Guy entrasse numa crise. E a crise se intensifica, né, quando ele testemunha uma mulher preferindo morrer ao queimar seus livros, abandonar seus livros, né? E a partir daí, ele começa a esconder livros em casa e ele até procura um professor dele, um ex-professor, que ainda ajuda ele, né? E conforme vai lendo, o Montag desperta para a alienação da sociedade do livro, né? Que as pessoas vivem anestesiadas pelo entretenimento e pelas relações superficiais, né? Ele percebe que os livros não trazem apenas o conhecimento, mas permitem sentir e pensar, ser, tipo, uns verdadeiros humanos, né? No clímax da história, o Guy, ele é denunciado pela própria esposa e, consequentemente, tá certo, ele tem que queimar a sua própria casa. E depois disso, ele meio que mata o chefe dele, se eu não me engano. Ele mata o chefe dele e ele foge da cidade, sendo perseguido por um cão robô. Ele escapa e encontra um grupo de exilados que ainda acreditam no poder da literatura e que eles sempre esperam um dia poder reconstruir a cidade, né? E o livro termina, quando a cidade é destruída por uma guerra nuclear. Agora eu vou falar sobre o livro Vidas Secas, que foi escrito pelo Graciliano Ramos em 1938. E é uma das obras mais importantes para o modernismo brasileiro, né? Ela retrata a vida miserável dos retirantes nordestinos diante da seca, da injustiça social e da pobreza, né? A história fala sobre uma família de sertanejos que não tem rumo. Fabiano, que é o pai da família, é um homem rude e analfabeto. Sinhá, que é a sua esposa, ela é sonhadora. Os seus dois filhos, que não têm nome e que eles representam a infância sem identidade. E a cadela, a cachorrinha deles, né, Baleia, que é uma das personagens mais sensíveis da narrativa. O enredo, ele não é linear, ele não segue uma ordem certinha. Eu esqueci o nome da palavra que eu ia usar. Você pode ler, tipo, o terceiro, depois o primeiro capítulo. Meio que são contos que se costuram pela convivência dos personagens, né? Os personagens, eles vagam pelo sertão tentando escapar da seca, da fome e da miséria. Até que eles encontram um abrigo abandonado, uma fazenda, né? Tentam recomeçar a vida como trabalhadores, mas a exploração e a ignorância deixam eles presos a um ciclo de sofrimento, né? E Fabiano, apesar de ser um trabalhador, ele é humilhado pelas autoridades, como o Soldado Amarelo, que é um símbolo do autoritarismo e da opressão,
E ele, tipo, mal consegue se comunicar por causa da linguagem limitada dele, por ele ser analfabeto, né? O que reflete ao seu estado de submissão e desumanização que o livro retrata, né? A esposa dele, a Sinhá, por outro lado, ela sonha com um futuro onde ela pode dar educação, uma cama de verdade para seus filhos, sabe? Só que com a realidade deles, o sonho dela meio que sempre fica... Ela sempre se frustra por causa disso, né? Por causa da situação em que eles se encontram. E um dos momentos mais impactantes do livro é a morte da cachorrinha deles, a Baleia. Que ela fica doente e é abatida. E, tipo, depois da morte dela, meio que isso retrata a perda da sensibilidade naquele ambiente tão cruel, né? E o filme termina como começa, meio que a família seguindo de novo pela estrada, fugindo da seca, e é um ciclo sem fim, que simboliza o destino das pessoas do sertão, esquecidos pelo Estado e pela sociedade. É isso, muito obrigado.